iniciamos então uma série onde, de maneira bem clara, né, a gente está buscando compreender o coração do bom pastor, entender as referências pastorais dos vocacionados para o ministério e também compreender esse desdobramento do coração do bom pastor para a tradução do coração do bom pastor para uma comunidade pastoral, ou seja, uma comunidade onde não são alguns poucos que cuidam de muitos, mas muitos que cuidam cada um de um pouco, amém? Então esse é o alvo, que a gente possa compartilhar a responsabilidade no acompanhamento, no cuidado, na instrução, e hoje nós vamos aprofundar. Então, no domingo passado, a gente fez um caminho semelhante ao que nós vamos fazer hoje. Então, partir de uma perspectiva divina, entendendo o coração do bom pastor, e aí caminhando para os desdobramentos até a gente interpretar isso dentro da comunidade pastoral. E hoje nós vamos iniciar por um salmo que ele é muitíssimo conhecido e muitas das vezes mal aplicado, que é o Salmos 23, amém? Então hoje eu quero dedicar uma boa parte do tempo para a gente assim entrar no Salmo 23, em especial nos versículos de 1 a 4, que ali ele vai tratar sobre duas ilustrações, uma da figura de um bom pastor de uma ovelha, e depois ele vai encerrar o Salmo, Davi vai encerrar o Salmo falando de um grande banquete. São análises que elas são vinculadas uma ilustração à outra. No entanto, a nossa ênfase vai ser nas expressões mais pastorais desse Salmo. Depois nós vamos caminhar para 1 Pedro capítulo 5, e ali nós vamos ver orientações bem específicas e objetivas do apóstolo Pedro, e vamos desdobrar com algumas as citações do apóstolo Paulo acerca desse aconselhamento mútuo, desse cuidado mútuo, da importância também do conselho e do ensino. Então nós vamos partir da figura do Senhor enquanto bom pastor, da figura pastoral do Senhor, até chegar nessa questão do cuidado e aconselhamento na comunidade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então eu quero te convidar para ficar de pé nesse momento. Nós vamos fazer a primeira leitura. Amém, amém, amém. Salmos 23, texto maravilhoso. Irmãos, como eu pedi no domingo passado, vou pedir de novo nesse domingo. Esteja com o coração aberto, amém? Então, antes de você se degladiar, abre o coração, reflete um pouco sobre o que vai ser ensinado. Salmos 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, em algumas versões da sombra da morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Feche seus olhos, curva sua cabeça, Senhor, em nome de Jesus. Nós aqui, Pai, queremos entrar mesmo, Senhor, na profundidade da revelação das Tuas Sagradas Escrituras, e com reverência nós nos aproximamos do texto, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos ser equalizados na frequência do Espírito nessa manhã. Nós colocamos aqui, Senhor, sabe, de maneira em total rendição a nossa atenção, tudo aquilo que a gente possa hoje racionalizar, que esteja prostrado aos teus pés. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado pela ação poderosa do teu Santo Espírito. Cada irmão que veio aqui hoje, que possa ser iluminado por ação do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, Pai, é assim que nós nos apresentamos diante da revelação do Senhor nessa manhã. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, pode sentar. Glória a Deus. Bom, o Senhor é meu pastor, em algumas versões, e nada me faltarás, em algumas, de nada terei falta. Primeira questão que eu quero tratar com vocês é sobre a expressão Senhor, o Senhor. Aqui é um salmo inspirado a Davi, e ele vai trazer aqui duas figuras a nível de palavra que são muito importantes para nós. Primeiro, essa expressão o Senhor, e na sequência essa expressão pastor. Por mais que nós estejamos bem acostumados com esse salmo, né, muitas das vezes a gente passa por ele sem entender o seu significado. E essa expressão que ele vai utilizar, o Senhor,
em termos de nomenclatura acerca de Deus, ele não utiliza por acaso. Esse o Senhor aqui, ou Yahvé, ou Jeová, né, que seria uma expressão mais forte, ela geralmente é aplicada para falar sobre a grandeza de Deus, sobre a supremacia de Deus. Basicamente, o que Davi está querendo trazer para nós aqui, é que esse texto está sendo referenciado, olhando para o Senhor, enquanto Criador de todas as coisas. A primeira expressão desse texto, caso você esquecesse, ignorasse todo o restante, ok? Apenas lendo o Senhor, já deveria remeter a nós, que ele está falando sobre a grandeza de Deus, sobre o Deus que governa sobre todas as coisas. É o conceito aplicado e empregado para quando você vai iniciar trazendo a grandeza do Senhor, o Deus que é Senhor sobre todas as coisas. É como se ele estivesse tentando trazer clareza de que essa pessoa a quem ele se refere, ou esse ser a quem ele se refere, ele é o Criador de todas as coisas. Então, seria a nomenclatura utilizada para falar sobre Deus na sua majestade e na sua grandíssima magnitude. Mas na sequência ele vai trazer um outro conceito, e esse conceito é muito simples para nós, que é o conceito de um pastor. Percebe que quem está escrevendo isso aqui é alguém que conhece de pastoreio. Está falando de Davi. Davi, a gente sabe muito bem, pela narrativa bíblica, que ele era um pastor. Ele era alguém que cresceu ali por detrás das malhadas. Então, quando Davi aplica, né, emprega essa expressão pastor, ele está em vista, ou buscando ilustrar exatamente a vida pastoral. Era uma ilustração da qual ele tinha conhecimento. Então, quando nós lemos aqui, o Senhor é o meu pastor, basicamente ele está dizendo assim, o Deus que é transcendente, o Deus que é criador, a maneira dele se relacionar conosco é semelhante à de um pastor. Aparentemente, isso não parece nos chocar tanto. Só que, irmãos, isso aqui talvez seja uma das coisas mais belas e poderosas acerca da fé cristã. Que o Deus do qual nós colocamos a nossa fé e cremos que Ele é poderoso e criador de todas as coisas, Ele também é um Deus que se relaciona, Ele também é um Deus pessoal. Então, o Senhor é o meu pastor. Eu sei que as pessoas associam rapidamente ao que é que me falta, qual é a demanda que eu tenho para apresentar para Ele, porque aí Ele sendo meu pastor e nada me faltará, então certamente Ele vai suprir aquilo que me falta. Mas o texto, ele está focado em falar da pessoa do Senhor. Então ele começa destacando, Ele é o Criador de todas as coisas. O cosmos está na mão do Senhor. Tudo que você possa imaginar que foi criado está debaixo do domínio de Deus. E esse grande Criador, e esse poderoso e excelso Deus, Ele se relaciona comigo e contigo, à semelhança de um pastor lidando com ovelhas. A questão aqui, irmãos, e eu já disse domingo passado, a exemplificação sobre uma ovelha, ela é amplamente utilizada nas Escrituras. É natural, até mesmo para pessoas que não congregam em igrejas, criar esse tipo de pressuposto, tendo a certeza que quando fala sobre rebanho, sobre ovelha, está falando sobre igreja, amém? É muito natural essa associação. E eu sei que é muito comum também a gente pensar que a ovelha é um animal que, vamos dizer assim, ele é muito desorientado, ele é muito perdido, muitas das vezes é um animal meio bobão, né, desobediente, aquele negócio todo. Mas o que Davi está querendo trazer para nós nesse salmo é a figura desse Senhor que se relaciona, a figura desse Senhor que é criador de todas as coisas, que não depende da obra criada, Ele criou e não depende da obra criada, mas que Ele decide pessoalizar a relação, e a relação dele conosco aqui é num ângulo de pastor e ovelha. E qual é o local mais seguro para uma ovelha? Próximo de um pastor. Então, quando ele está referenciando aqui sobre ovelha, eu quero que você entenda em nome de Jesus que a ênfase aqui é dependência. Repete comigo, dependência. Então, antes de ficar imaginando alguma coisa do que está ali faltando para que Deus possa lhe suprir, ou aplicar Salmos 23 no sentido de, olha, Ele sabe o que me falta, Ele vai dar tudo que eu preciso, é só apresentar qualquer coisa, Ele vai responder minha demanda. Entenda que o foco do texto não é o que lhe falta. Na verdade, o foco do texto é aquilo que nos sobra, que é a presença de Deus. O foco do texto não é, olha, deixa eu ver o poder que Ele tem para responder o que me falta. Não, a ênfase do texto é destacar o quão glorioso Ele é e o quão suficiente é esse Deus, que mesmo não dependendo de mim, decide se relacionar comigo. E o nível de relacionamento que Ele coloca, ou que Ele se propõe a ter comigo, é um nível de relacionamento do qual eu, tomando ciência, eu vou me ver dependente. O texto ele vai trazer, vamos dizer, uma questão de um lado a outro, de uma ponta a outra. A supremacia e a autonomia divina e a dependência que nós temos desse ser supremo. Agora, eu posso ser dependente desse ser supremo, mas ainda assim esse ser supremo não ter o interesse de se relacionar comigo. Então a graciosidade desse salmo é demonstrar que o Deus
todo poderoso, que não precisa de mim, que não precisa de você, que não precisa da nossa adoração, que não precisa do nosso amor, que não precisa das nossas canções, que não precisa da nossa obediência para ser Deus. Esse Deus decide se relacionar comigo e contigo. De tal maneira que a própria presença dele sendo ofertada a nós a nível de relacionamento e sugerindo para nós dependência, isso é o bem mais precioso que nós temos. Então olhar para esse texto, para uma situação de demanda do que me falta para que Deus me dê, é uma distorção grave do texto. É uma distorção grave. A ênfase do texto é relacional. O local mais seguro de uma ovelha é ao lado de um pastor. Amém, irmãos? Inclusive, uma das ilustrações no verso 4, que vai falar sobre esse vale da sombra e da morte, esse vale da sombra da morte, Davi está capturando aqui uma ilustração real. Amém? Uma ilustração real, geograficamente real. E era um acidente geográfico, né, com um vale, por onde a ovelha tinha muita dificuldade para passar. E inclusive esse pastor deveria guiar as ovelhas. Em muitos dos casos elas assumiam ali uma fila indiana para poder passar. Mas qualquer desatenção, a ovelha subitamente escorregava e caía nesse vale. Então era um local perigoso. Ou seja, está demonstrando o grau de dependência que a ovelha tem do seu pastor para ser orientada e para que em meio aos perigos não caia, não venha sucumbir. Amém, irmãos? O que eu estou querendo dizer, irmãos? Para que nós possamos compreender a virtude de uma comunidade pastoral, a gente precisa compreender o coração desse bom pastor. E o coração desse bom pastor apresenta a si mesmo como a maior bênção nas nossas vidas. Toda e qualquer outra coisa que venha concorrer com a própria presença de Deus nos nossos corações é tido como idolatria. Então eu não posso fazer da minha demanda ou da minha necessidade algo que venha gerar satisfação ou insatisfação na minha vida espiritual. A espiritualidade deve estar centrada na suficiência da presença de Deus. O Senhor é o meu pastor. O Criador de todas as coisas propõe um nível de relacionamento comigo do qual eu reconheço a minha dependência dele. Então qual é o local mais seguro para uma ovelha, irmãos? Ao lado do pastor. O Salmo está nos demonstrando, ele é uma espécie de convite à reflexão, de que quando nós estamos distante da presença do Senhor, nós não estaremos cientes de que nós dependemos dele para que a nossa vida seja nutrida de significado. Eu ainda não cheguei na parte dele nos nutrir com um alimento sólido, constante, contínuo. Antes disso, estou falando da própria presença dele enquanto alimento para nós, enquanto aquilo que nos dá senso de existência, enquanto aquilo que nos dá significado. A presença de Deus é suficiente. Agora atenção, se eu não canalizo a minha dependência existencial porque precisamos nele, eu consequentemente serei dependente de outras coisas. Por vezes utilizamos esse texto, buscando de Deus alguma coisa para suprir uma dependência que nós temos, da qual ele não é o foco da nossa dependência. Ou seja, usar o poder de Deus para que Deus alimente, na expectativa de que ele vai alimentar a minha dependência de outra coisa ou de outro alguém que não seja Deus. Amém, irmãos? A gente vive num tempo onde tem se falado muito sobre dependência emocional, não é assim? Muito bem. Sobre dependência emocional. Pessoas são dependentes emocionais de outras e se sujeitam a situações de abuso e se sujeitam a situações onde elas são desfiguradas na sua identidade, onde as emoções elas simplesmente são manipuladas. A gente vive em tempos assim. E não apenas em relações entre marido e mulher ou entre homem e mulher, mas em relações em nível de amizade ou em relações profissionais, onde os abusos vão se acumulando. E a pessoa, por se ver dependente, a expectativa de vida ou o futuro dela, ela não consegue enxergar nada além do horizonte. Tudo está vinculado a esse teto emocional que ela definiu na vida dela. Ou muitas das vezes inconscientemente se sujeitou. E o convite de relacionamento com o Senhor é para que a dependência seja canalizada nele. Por quê? Porque o horizonte que vem dele é bom. Porque a orientação que ele tem para nós é bom. Porque ser dependente dele não significa estar em desvantagem.
Ser dependente dele não significa que ele estará te explorando para obter algum benefício, porque ele é autossuficiente. Ser dependente de Deus é o nosso local de segurança, irmãos. E por que isso é tão importante? Ora, nós somos uma igreja. Uma igreja, enquanto comunidade pastoral, ela deve apontar para o coração do bom pastor. Todo tipo de desvio na comunidade, nas igrejas de maneira geral, não estou falando especificamente da Édenes, mas todo desvio nas condutas de liderança, de fraternidade cristã, de amizade, de ministério, de pastor, que tire da centralidade da presença a dependência, é problemático. Por que muitas das vezes, infelizmente, escutamos muitas histórias de pessoas que foram feridas por pessoas, ou por denominações, ou por pastores, por líderes, etc. Porque houve um desvio, o gesto divino saiu do centro. O gesto divino sai do centro, e aí entra o gesto humano, buscando explorar, buscando obter vantagem, se utilizando de autoritarismo. Então, uma comunidade pastoral, ela se contrapõe a essa cultura de abuso. Uma comunidade pastoral, ela está descentralizada no cuidado, mas ela tem na presença a centralidade da dependência. Quem entendeu, diga amém. De tal maneira, irmãos, que eu entendo quando alguém diz assim, olha, estes são, por exemplo, os meus discípulos, né? Eu entendo quando as pessoas falam assim, olha, estou acompanhando tal pessoa, esses são os meus discípulos. Eu até entendo, mas por uma questão assim, pedagógica mesmo, talvez essa fala não seja tão sábia. Mais uma vez, eu não estou dizendo que é um pecado, só estou dizendo que eu questiono a sabedoria de se aplicar esse tipo de frase, tendo em vista que a gente vive num tempo onde a tendência das pessoas é depender emocionalmente umas das outras, amém? Porque o foco do discipulado não é criar discípulos para mim, mas é criar discípulos de Cristo, do Senhor, amém? Esse é o nosso papel, não de olhar e falar assim, olha, esse aqui é o meu discípulo, não, esse aqui é um discípulo de Cristo, amém? É Ele a referência máxima. Se Deus vocaciona pessoas para serem modelos do seu pastoreio, é para que essas pessoas coloquem os olhos no Senhor. Se Deus espera que nós sejamos de fato ousados em dizer assim, olha para a minha vida, conta comigo, vou pegar na sua mão, vou lhe instruir, vou lhe orientar, ainda assim, o fim e o último, é para que a pessoa esteja olhando em Cristo e possa reproduzir a vida de Cristo. Amém, irmãos? E quando esse referencial de Cristo, enquanto figura pastoral, ele é desvirtuado, ele não é ensinado, aí, meu irmão, simplesmente abre-se aí um campo aberto para que os abusos aconteçam, para que o autoritarismo aconteça. Amém? Estruturas hierárquicas, elas não alimentam sua autoridade. Um cargo, ele não fortalece a sua autoridade. Glória a Deus. Pelo menos não no que diz respeito à igreja. Em outros setores da sociedade, aí tudo bem. Mas na igreja não. Porque o alvo final da igreja não é entregar para o Senhor uma hierarquia. O alvo final é que Ele testemunhe uma família. Se eu preciso de uma função hierárquica para me sentir suprido na sede de autoridade, eu estou com um problema grave de centralidade. Eu estou com um problema grave de adoração. Se eu preciso de uma estrutura hierárquica para me sentir abastecido do meu senso de autoridade, eu tenho um problema grave na minha espiritualidade, no meu cristianismo. Glória a Deus, gente. Então, a igreja é diferente de qualquer outra organização. Ela é diferente de qualquer outra instituição. Ela é diferente de qualquer outro ajuntamento. Você pode ver similaridades na organização, em tomada de decisões, por questões coletivas, perfeito. Você pode ver similaridades. Mas a essência da igreja impede que ela seja igual a qualquer outra estrutura. Nós temos um referencial máximo. Nós temos um modelo máximo. Aquilo que o humano propõe tem que passar pelo crivo dessa referência máxima, que é Cristo Jesus. Amém, irmãos? E qualquer um que tente usurpar o lugar de Cristo, simplesmente vai incorrer em abuso, vai incorrer em manipulação. Por isso que a igreja e os líderes da igreja e as pessoas da igreja, elas não são obrigadas, ninguém aqui é obrigado a primeiro ter resposta para tudo e resolver todos os problemas. Amém? Mas a estar presente.
o que é muito distinto. Há um bate-papo muito interessante, que se encontrava alguns teólogos, eu não me lembro agora o nome desse fórum, mas estavam lá presentes, né? O Donald Carson, o Timothy Keller e o John Piper, acho que eram esses três. E em um determinado momento, Timothy Keller, ele fala da seguinte maneira: olha, o cristianismo talvez seja a única proposta de espiritualidade que te prepara para sofrer da maneira adequada. Amém? Então, a proposta do cristianismo não é você viver uma utopia e negar a realidade, negar os sofrimentos da vida, mas ele te prepara para que mesmo em meio ao sofrimento, primeiro, você testemunhe a presença do Senhor que não lhe abandona, e segundo, de alguma maneira, por mais que em meio às dores você consiga extrair algum senso de propósito naquilo. Amém? E de fato é isso. Existem dias maus, existem momentos onde, de maneira ilustrada, nós estamos passando por vales. Vales onde qualquer desatenção pode gerar algo tenebroso, fatal. E a relação aqui que o salmista quer nos trazer é de que existe um Senhor que zela por nós, que mesmo não dependendo de nós, sendo autossuficiente, Ele decide estender a mão, Ele decide manifestar a sua orientação. A vara e o cajado aqui são sinais de autoridade. A liderança do Senhor para as nossas vidas, ela é maravilhosa. Ela não vai negar a existência dos vales, mas ela vai te conduzir para que você não caia. Amém, irmãos? Esse Senhor tomado de autoridade, Ele é bom. E Ele te apresenta essa proposta de dependência dEle. Porque esse é o melhor local para nós, filhos de Deus. O melhor local que a gente pode se encontrar é recebendo do bom pastor. Amém? Então essa é a dinâmica, vamos dizer assim, macro, da relação dos filhos de Deus com o Senhor. Agora, no meio desse processo, entre o Senhor e os filhos de Deus, Deus levanta algumas figuras. Graças a Deus por isso, amém? Levanta figuras de liderança, levanta figuras de vocacionados dentro do ministério pastoral. E isso é muito bom. Porque esses pastores vocacionados, eles têm essa missão de ser um modelo para o rebanho. Nada mais, nada menos, aqueles que são vocacionados para o ministério, eles têm uma santa responsabilidade de transmitir para as pessoas, de maneira genuína e virtuosa, o que é o pastoreio do bom pastor. Os pastores que são responsabilizados pela obra de Deus, eles não são melhores, superiores que ninguém. Mas eles recebem uma incumbência agora de dar visibilidade, de trazer materialidade, para que você consiga ver no rebanho o Salmo 23 se traduzindo. Obviamente, não da perspectiva de um Deus, porque nenhum ser humano é Deus, amém? Mas que você consiga ver que esses líderes, esses pastores, estão te conduzindo num caminho de dependência ao Senhor. Está claro isso aqui, irmãos? Então nós, enquanto irmãos em Cristo, e aqueles pastores vocacionados, eu estou aqui representando um grupo de pastores, o nosso papel é que nós possamos ajudar as pessoas a olharem para Cristo e a canalizarem a sua dependência existencial no Senhor. Caso contrário, elas ficarão desorientadas. Ovelha desorientada é morte. Ovelha que não está próxima do pastor, ela certamente vai sofrer sem significado e vai sofrer geralmente por más decisões, não pelas circunstancialidades da vida. Amém, irmãos? Tem sofrimento que a gente poderia ser privado. Tem sofrimento que é inevitável, irmão. Amém? Tem sofrimento que é inevitável, eles chegam. Mas tem sofrimento que é evitável, que muitas das vezes é o efeito de decisões tolas, decisões desorientadas, ou às vezes naquele anseio de caminhar sozinho. A igreja de Cristo é a experiência coletiva, é a experiência comunitária, é a experiência de uns aos outros. Então a gente vai percebendo que entre o rebanho e o bom pastor, ele vai reproduzindo o seu pastoreio por meio de modelos, para que a comunidade possa então revelar a Cristo um ao outro. Então ninguém tem a tutela da visibilidade do Cristo. Não são os pastores, pregadores e líderes os únicos escolhidos por Deus para dar visibilidade ao pastoreio do Senhor. Quem entendeu, diga amém.
Porque o alvo é que todos nós possamos pastorear uns aos outros. Agora, a importância daqueles vocacionados para o pastoreio, e mais uma vez, para dar distinção, eu estou aqui representando um corpo pastoral, dos vocacionados ministerialmente, esse papel ele é importantíssimo, para que o rebanho possa absorver de um modelo. Por isso a responsabilidade dos vocacionados perante Deus, de apresentar para a comunidade um modelo que seja fiel ao modelo de Deus, no cuidado dele com o rebanho. Quem entendeu, diga amém. Então é uma tarefa árdua, extremamente árdua. Por quê? Porque não é a partir do que nós pensamos, tem que ser a partir do prisma divino. Amém? Não é uma tomada de decisão sobre modelo de pastoreio pelo que dá certo, pelo que dá resultado, é a partir do modelo divino. Uma das coisas que mais tem maculado lideranças e igrejas no país é justamente por tentar adotar modelo que dá certo e não adotar o modelo que é de Cristo. Nem tudo que dá resultado e dá certo é de Deus, irmão. Amém? Nem tudo que gera um resultado, pelo menos para alguns indicadores, vem necessariamente de Cristo. E é justamente o desafio de conseguir enxergar no meio disso tudo o que de fato é a igreja. O que de fato é o modelo que agrada a Deus. Que tipo de comunidade que realmente traz referência do Cristo, que aponta para o coração do bom pastor. E se isso é traduzido nas relações, seja na relação dos pastores com a liderança, da liderança com os irmãos, ou dos irmãos entre os irmãos como um todo. E isso precisa ser testemunhado. Então nós não podemos fabricar uma referência, nós já temos uma referência que é Cristo. O nosso papel é dar visibilidade a isso, é dar conhecimento a isso. Amém, irmãos? O texto vai dizer, de nada terei falta. Então, esse nada me faltarás, né, que algumas versões trazem para nós, às vezes traz essa conotação de relacionamento pela necessidade. O Senhor é o pastor, nada me faltarás. Ou seja, eu avalio o que me falta. O que está me faltando? Está me faltando um emprego, está me faltando um carro, está me faltando uma casa, está me faltando dinheiro. Então o Senhor é o meu pastor, nada me faltarás. Vou colocar adesivo, abrir a Bíblia no Salmo 23 no meio da casa, amém? Fazer uma tatuagem para os mais modernos e pronto. E aí Deus vai atender aqui, ó. Já fiz a minha oferenda, amém, irmãos? Está na hora de Deus agir. O texto não é isso. Ora, se a referência aqui é uma questão da pessoalidade divina, quando ele diz de nada terei falta, de quem que ele está falando, irmão? Do próprio Deus. Ou seja, Deus é essa presença tão maravilhosa que nos preenche de tal maneira que, meu irmão, eu não sinto falta de outras coisas porque essa presença me preenche, me nutre, ela me satisfaz, amém? Então eu não posso excluir Deus do texto. Ele é o centro desse texto. O Senhor que é o meu pastor. E por conta dele, de quem ele é, de nada eu terei falta. Por quê? Ele é suficiente. Eu sendo ovelha sem o pastor, eu estou desorientado. Não é que vai me faltar mais lã, me faltar mais um carro. Não, vai faltar tudo. Amém? Mas eu enquanto ovelha, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, eu tendo o pastor, eu tenho tudo o que eu preciso. Amém? Então o alvo do salmista é trazer para nós a dependência, a suficiência, a clareza de que Deus é suficiente para nós, irmãos. Poxa, pastor, mas tem coisas que me faltam na vida natural e me incomodam, irmãos. Deus te conhece, Ele é seu Pai, amém? E não há nada de errado em oração você trazer para o Senhor como seu Pai aquilo que te falta, aquilo que hoje você fala, puxa, gostaria disso, amém? Agora, o problema é absolutizar e usar esse texto que não está falando sobre isso, como se fosse uma maneira de manejar e jogar contra o Senhor. Olha, o senhor está aqui, ó, dizendo que não me faltaria nada, e eu estou sentindo falta de algumas coisas. Você está morrendo pelo próprio texto, porque o texto está te dizendo, não, você não entendeu, amém? Era para você não sentir falta de nada, porque o Senhor, Criador de todas as coisas, decidiu se relacionar contigo como pastor se relaciona com uma ovelha. Ou seja, no nível onde você reconhece o pastor, ouve a voz do pastor e é dependente desse pastor. Por conta disso, nada te falta, meu Deus do céu. Amém? Então, essas distorções que fazem no texto, ela é muito perigosa, porque suscita nas pessoas esse ideal religioso. É como se fosse um mantra, olha aí. Ou como fosse um sinal de fé. Se eu recebo o que eu quero, se eu pressiono Deus para dar o que eu mereço, supostamente, então a minha fé é viva e eficaz. Não é isso.
Aqui é um texto que está falando sobre dependência, é um texto que está falando sobre a suficiência da presença do bom pastor. É um texto que está trazendo para nós. Nós não merecíamos tamanho cuidado, nós não merecíamos tamanho favor, tamanha gentileza. Nós não merecíamos esse toque divino. E Deus não precisa de nós, então não é uma relação de troca. Não, Ele é tão bom, mas tão bom, que Ele é quem se aproxima de nós. Amém, irmão? É Ele quem vai ao nosso encontro. Não é o teu ajustamento comportamental que vai fazer com que Deus venha ao teu encontro. Amém? Às vezes nós colocamos algumas disposições das disciplinas espirituais, como se a gente fizesse tudo direitinho e Deus vem aparecer. Não é incomum eu ouvir coisas desse tipo. Olha, se a gente fizer isso, aí a presença vem. Não, a presença vem, amém? Ela está aqui, aleluia. E não é porque eu mereço, não é porque eu rezei forte, não é porque eu cantei bem, é porque Ele é bom, irmão. Amém? Deus não está reagindo a mim, Ele é bom. Mas quando eu reajo a Ele, glória a Deus, eu tomo ciência de quem Ele é. Por revelação, eu fico mais perceptível, sensível à presença dEle. E há circunstâncias que Deus se faz presente, tangível. Olha que maravilha. Mas eu não posso inverter a ordem e pensar que agora Deus está esperando que eu faça algo para que Ele possa fazer de volta. Amém, gente? Então a tua fé não atrai Deus, a tua oração não coloca Deus em movimento, a tua obediência não abre os céus. Assumir essas posturas e frases, basicamente você está colocando Deus na reatividade. Deus está lá, eu quero agir, mas você não deixa. Faz alguma coisa que eu faço. Amém? Poxa, mas para mim era, eu obedeceria e Deus faria. O obedecer, irmãos, ele só se torna possível a partir do momento que eu tomo ciência de quem Ele é. Qual a possibilidade de obedecer a alguém que eu não conheço? Eu tenho que conhecê-lo para que eu possa obedecer. Amém? Só que para que eu possa conhecê-lo, por mérito eu não consigo. Então tem que ser pura graça. É Ele quem vem ao meu encontro. Então o próprio acesso à presença é a graça divina. Então a minha própria obediência não é fator causal do amor de Deus. A minha obediência é resposta ao amor que Ele tem por mim. Você não é a causa do amor de Deus. Amém, irmãos? Então qual é a causa? Ele mesmo. Ele é bom. Ele é amor. Se a tua obediência é para que Deus faça algo, a tua obediência é interesseira. A nossa obediência deve ser em resposta a quem Ele é. Por isso que é uma relação de conhecimento. Conhecendo Deus, a gente responde a Ele. Glória a Deus, irmãos. Amém. E aí o texto vai dizer para nós, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Há muito debate acerca dessas verdes pastagens, né? E eu acho válido pelo menos trazer aqui a consideração do debate. Por quê? Quando alguém diz assim, olha, o bom pastor está te levando em verdes pastagens, qual a imagem que vem na sua cabeça? Um gramado, né? Um negócio verde, né? Assim? A tela do Windows 98, amém? É um negócio verde, assim. E aí as ovelhinhas lá, né? Rolando para um lado e para o outro, se coçando na grama, né? Muito bem. Eu acho válido o debate porque se a gente buscar alguns historiadores, etc., eles vão trazer uma ideia um pouquinho distinta do que seriam essas verdes pastagens, ou do que seria esse tipo de condução nas verdes pastagens, que não necessariamente seria esse campo todo verde, mas seria um campo olhando para o contexto onde Davi estava falando, tá, historicamente, mas era um contexto bem árido mesmo, onde era possível se perceber brotos de pastagem, não a pastagem completa, mas brotos de pastagem. E nesses brotos de pastagem tem todo o mecanismo lá da brisa, do não sei o que vai gerar ali uma hidratação e vai levantar. Eles ficam próximos das pedras, nesse terreno carregado de pedras, mais árido. Mas nesses brotos o pastor vai conduzindo as ovelhas em cada local onde ela vai encontrar alimento. Então não é um sentido assim, olha, eu penso em verdes pastagens, joga as ovelhas e se lambuza no que você quiser. Mas seria, olha, o mesmo pastor que depende de você para te dar orientação, é o pastor que te leva ao alimento que você precisa. Amém?
Então, traria mais essa conexão. Eu não quero ferir o teu imaginário, de imaginar aquela grama verde, amém? As ovelhinhas ali, jogando bola, fazendo alguma coisa. Tudo bem. Mas me parece ser mais fiel, historicamente, de que o que Davi estava tentando capturar era essa condução broto a broto ali de pastagem, em cada local ali próximo de pedras onde havia, e o pastor então levando essas ovelhas para se alimentar daquilo que elas precisariam. Por que essa imagem está mais vinculada ao texto? Porque o texto está falando sobre dependência. Uma comunidade pastoral, irmãos, ela vai cooperar para que todos os irmãos possam olhar para Cristo e se tornar dependentes do bom pastor. Amém? Se há uma ruptura nesse foco divino, se há uma ruptura na pessoa divina e é concentrada em figuras humanas, nós temos um grande problema. E a comunidade pastoral ela é fraturada, ela é quebrada de uma vez por todas. E aí, mais uma vez, se torna margem para abuso, se torna margem para dominadores. Irmãos, não é incomum eu infelizmente, conversar com pessoas e ouvir dessas pessoas que pertenceram há muito tempo de igrejas que eu diria que se assimilam a seitas. E conversando com as pessoas agora, parece que já conscientes, muitas perguntas, mas por que você se sujeitou a isso? Mas por que você foi capaz de... Você não tinha senso crítico? Olha só o tipo de coisa que solicitaram de você, que te empurraram a ser feito. Como é que você... Falou, olha, simplesmente eu não sei. Simplesmente estava lá e aquela figura de autoridade nos conduzia nesse sentido e a gente entendia que aquilo era divino. Então, quando existe uma tutela da revelação, não apenas ele é o iluminado, apenas ele tem um fragmento de Deus, apenas ele tem a revelação, isso começa a represar e começa a concentrar uma figura de divindade em um outro líder, e isso é extremamente problemático. Isso não forma comunidade pastoral, isso tende a formar uma seita. E aquela pessoa ali se autodivinizando, ela se vê no direito de se utilizar de autoritarismo. Então nós não temos, preste muita atenção, eu estou falando sobre igreja, irmãos. Nós, enquanto igreja, nós não temos autorização e nem autoridade de tentar fabricar um líder enquanto referência. Nós temos uma referência, que é Cristo Jesus. O nosso papel é acessar essa referência, é conhecer essa referência. E aqueles que ensinam, aqueles que instruem, que aconselham, eles devem fazer parte desse processo de visibilidade do bom pastor. Até para que os vocacionados sejam examinados segundo o bom pastor. As minhas ações, as ações dos pastores, elas devem ser examinadas. Você não deve aceitar os ensinos, as pregações, profecias, os nossos gestos e posturas, simplesmente porque somos pastores. Você deve examinar isso. Porque nós temos referência. Se você não examina, você está aceitando que tudo que a gente fala e faz é fabricado enquanto a perfeição do que se espera. Tem que existir a confiança e a credibilidade, mas nós temos que ficar sujeitos ao exame. Amém, irmãos? E isso não é desconforto para nós, é segurança para a comunidade. Então qual a referência? Cristo Jesus. Quando há o problema? Quando a gente perde a referência. E como que a referência não é visualizada? Quando não há ensino. Quando a igreja é privada da revelação. Quando a igreja é tutelada, é controlada, é dominada, é manipulada. A gente começa a ter muito problema. Glória a Deus, gente. É a comunidade dos filhos. Então não existe o dono da igreja. Não existe o proprietário da igreja, humano. Existe Cristo Jesus, Senhor da igreja. Amém? Talvez isso para nós não tenha tanto peso. Mas num contexto de Novo Testamento, ali do primeiro século, Jesus ser declarado Senhor, que no grego é a palavra Kyrios, tem um peso muito grande. Porque quem era Kyrios no primeiro século? O imperador romano. Então quando Jesus é declarado Senhor, ele está dizendo assim, olha, não é o imperador quem domina a minha vida, quem governa a minha vida. Quem governa a minha vida é Cristo Jesus. Então pastor nenhum, liderança nenhuma, tem autorização ou autoridade para tentar se colocar como Kyrios na vida de alguém. Amém? Nós somos aqueles que facilitam ou procuram facilitar o acesso das pessoas à revelação do Kyrios, do Senhor, que é Jesus Cristo. Você entendeu? Diga amém. Vai lá para 1 Pedro capítulo 5. Primeira Pedro capítulo 5. Do 1 ao 5.
Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. A figura de presbitério aqui pode ser compreendida como também uma figura pastoral, aqueles que apacentam o rebanho. Amém? E aqui ele vai deixar muito claro, e eu quero só tocar em algumas expressões. Primeiro, apacentai o rebanho de Deus. Repete comigo assim: o rebanho tem dono. Amém? Então, apacentai o rebanho que é de Deus, irmãos. O rebanho é de Deus. O rebanho não é propriedade de líder nenhum. O rebanho não é propriedade de pastor, de apóstolo, de bispo, de semideus. Amém, irmãos? O rebanho é propriedade divina. Sendo o rebanho propriedade de Deus, então eu preciso consultar o dono. Eu preciso entender o coração do dono, para que eu tenha zelo com aquilo que é dele. Isso parece simples e óbvio, mas precisa ser falado. Ninguém tem o direito de tutelar o rebanho que é de Deus. Amém, irmãos? A autoridade espiritual suprema nas nossas vidas é o Senhor. Eu falei isso domingo passado, vi que algumas pessoas ficaram um pouco chocadas assim. Essa ideia de que um pastor tem mais autoridade espiritual que aqueles que não são pastores, isso é balela, irmão. Isso é balela. Nós desfrutamos de uma autoridade semelhante em Cristo Jesus. Essa ideia de pensar que os pastores são mais ungidos do que os irmãos, isso é balela, irmãos. Há uma distinção de autoridade a nível de liderança organizacional. Amém? Perfeito. Mas de autoridade espiritual, para vocês pode ter sentido, só não tem sentido para o texto bíblico. Isso é estranho às Escrituras. Completamente estranho às Escrituras. Nós temos uma autoridade suprema, que é Cristo Jesus. E nós temos aqueles que Deus vocaciona, distingue dos demais, não por superioridade, não por privilégio, mas por responsabilidade, de ser um modelo para o rebanho. Mas isso em nada implica em uma autoridade maior, espiritualmente falando. Amém, gente? Seguindo. Apacentai o rebanho de Deus. Repete comigo, apacentai. Muito bom. Acho que eu já contei aqui na igreja, mas esses dias houve uma situação muito bacana. Vou contar de novo. Aleluia. Talvez não tenha contado, eu estou me confundindo. Mas esses dias eu estava levando Maria Clara para a escola. E criança é aquele negócio, né? Quer ser quando crescer. A Maria Clara está naquela fase que ela quer ser umas 8 coisas quando crescer. Amém? Quero ser isso aqui. Eu quero ser pastora. Aí eu falei assim, mas você sabe o que um pastor faz? Ela falou assim, é claro. Ele ensina a Bíblia e cuida das pessoas. Amém? Pronto, é a melhor definição que você tem do que um pastor faz. Porque é exatamente isso que é apacentar. É dar alimento, ensinar as pessoas e cuidar delas. De maneira simples, irmão. Não, mas é que eu sou um pastor administrativo. Isso não existe, amém? Você não pastoreia pasta e arquivo, amém, irmãos? Pastoreia gente, rebanho. Você cuida e dá alimento. É isso que um pastor faz. Amém, irmãos? O pastor tem a obrigação, a necessidade de ser um ultra mega pregador? Não. Mas um pastor, por vocação, ele vai ensinar as pessoas. O ensino significa apenas aqui nas plataformas? Não. Há pastores, e eu os conheço, que tem um ministério lindo, e que você não vê ele pregando nas plataformas, mas que está sempre cuidando e ensinando pessoas. De casa em casa, de mesa em mesa. Amém, gente? Muito bem. Tem aqueles que Deus traz para o ensino. Mas é importante você identificar isso. Agora, se estamos falando de uma comunidade pastoral, essa ideia de cuidado, o ensino não pode ficar restrita aos pastores, mas a toda a comunidade de alguma maneira, poder provar desse desdobramento e cuidar em algum nível das pessoas, ou ofertar cuidado em algum grau para as pessoas, e também ensinar as pessoas em algum grau. Aí eu lhe pergunto, é bom receber,
mas que tipo de alimento você tem ofertado para o seu próximo? Na nossa vocação agora enquanto comunidade, alguma coisa tem que sair de nós para chegar para alguém. E eu não estou falando de você ser um ultra mega teólogo, mas sobre aquilo que Deus fez na sua vida, sobre a boa mensagem que Deus tem te confiado todos os dias. Afinal de contas, nós somos chamados a meditar na palavra todos os dias. Nada mais esperado que isso. Então, se eu privo ou eu penso só em receber, eu me torno um consumidor e não participo da bem-aventurança de ser uma comunidade pastoral. O texto continua dizendo: tendo cuidado dele não por força, mas voluntariamente. Voluntariamente, de maneira espontânea, não é forçado, nem por torpe ganância, ou seja, tentando extrair algum tipo de vantagem, em especial vantagens financeiras no rebanho, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Nós não temos autorização para dominar as pessoas, mas servindo de exemplo ao rebanho. Todo pastor vocacionado, ele tem a santa responsabilidade de ser um modelo. Repete comigo bem forte, diga modelo. Pronto. Agora eu quero que você vá para Colossenses, último texto para a gente encerrar. Colossenses capítulo 3, verso 15. Já está aprendendo alguma coisa, irmão? Vocês estão tão reflexivos nessa manhã fria de Campo Grande. Colossenses 3,15 vai dizer assim: que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações. Eu já abri esse texto em outros momentos, amém? Deixando muito claro que aqui está falando sobre a atitude de pacificação entre irmãos. Aqui nada tem a ver com a paz seja árbitro do seu coração para você tomar adesão de qualquer natureza. Aqui está falando sobre a paz te guiar em se aproximar e pacificar as relações. Esse é o alvo do texto. Visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo e sejam agradecidos. Atenção aqui, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos... Vou ler de novo, você não prestou atenção. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cantos espirituais com gratidão a Deus de seus corações. Tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. O autor de Hebreus capítulo 3 verso 13, ele também vai falar, que eu vou trabalhar esse texto semana que vem, ele vai falar sobre o hoje e vai falar sobre exortarmos uns aos outros. Então percebe que esse cuidado, esse ensino, esse aconselhamento, ele deve alcançar o quê? O nível da mutualidade. Que nós como comunidade pastoral tenhamos algum cuidado a ser ofertado, tenhamos algo a ensinar, tenhamos algo a aconselhar. Eu quero usar aqui as palavras de um autor que eu gosto demais, chamado Paul Tripp, em um dos seus livros que eu recomendo, chamado Vocação Perigosa. Ele vai dizer assim: Paulo vislumbra um corpo de Cristo bem preparado com a palavra de Deus habitando em seu coração, pronto para fazer o que Deus planejou para o corpo de Cristo. E o que é isso? Novamente, Paulo é bem específico: instruir e aconselhar. Repete comigo: instruir e aconselhar. Ele realmente está propondo que cada crente foi projetado para ter uma função de ensino na vida de outro crente. Esse é realmente um paradigma, todo o povo de Deus em todo o tempo. Isso significa que não é saudável para qualquer igreja e seu pastor, se naquela igreja o pastor for o único mestre. O que é presumido aqui é que cada mestre, não importa onde Deus o tenha colocado no corpo, necessita ser ensinado. O que ele está dizendo? Que aqueles que ensinam também precisam aprender. Amém, irmãos? Isso aqui é lindo, irmãos. Necessita ser ensinado, e todas as pessoas que foram ensinadas precisam também ensinar. Então não pode haver um represamento do ensino apenas para quem vem aqui. O ensino pode começar aqui, mas ele tem que ser desdobrado. Glória a Deus. Instruir e aconselhar. Usando as definições mais básicas desses termos, ainda Paul Tripp, afirmamos que instruir capacita você a olhar a vida sobre a perspectiva de Deus. Ele está saturado da história da vida no aspecto mais amplo da história da redenção. Aconselhar é ajudar você a se ver sob a perspectiva de Deus. É como se você estivesse em pé diante do espelho perfeito da palavra de Deus, de tal forma que você é confrontado com a realidade de quem você realmente é. Isso é o aconselhamento. Amém? Não há um dia em que todos os membros do corpo de Cristo não necessitem ser ensinados, ajudados a identificar aqueles artefatos remanescentes de uma cosmovisão não submetida ao Evangelho. Também não há um dia que não necessitemos ser aconselhados,
confrontados com o fato de que ainda olhamos pelos espelhos festivos do mundo e andamos ao redor com opiniões distorcidas de quem somos. Muito forte, né? Basicamente o que ele está dizendo é o seguinte: existem os pastores, existem os mestres, ou pastores e mestres, e eles, de maneira mais visível, vão estar constantemente ensinando o povo de Deus, pastoreando o povo de Deus, mas sobretudo eles estão reproduzindo um modelo que eles absorvem do coração do bom pastor, e isso não pode ser represado, não pode ser restrito a alguns poucos, isso deve desdobrar, isso deve ter desdobramentos na comunidade, porque o alvo final é uns aos outros, de tal maneira que aquele que constantemente recebe o ensino, ensine também, e aqueles que costumam ensinar, aprendam algo também. Amém, irmãos? E isso é uma comunidade, isso é uma família. Não é uma questão de disputa de níveis, quem faz mais, quem prega melhor, quem cuida mais, quem ensina mais, não, mas de cada um poder ser agente ativo, entregando algo, e passivo, recebendo algo. Por quê? Porque todos nós continuamos enquanto rebanho de Deus, irmãos. Aqueles que têm a vocação de pastoreá-lo, como eu estou aqui representando, não significa que não necessitamos nós também de cuidado. O fato de nós estarmos aqui constantemente ensinando não significa que nós não necessitemos ser ensinados. Glória a Deus, gente. Isso é uma comunidade pastoral. Então a ideia é que você reflita nessa manhã: será que eu tenho apenas sido um consumidor? Apenas alguém que vem para receber? Ou eu tenho também compartilhado aquilo que eu tenho recebido? Ou eu também tenho ofertado algum tipo, nível de cuidado? Aí volto porque eu falei domingo passado. Às vezes a gente idealiza uma forma de cuidado. Eu só me sentirei cuidado se me cuidarem assim. Aí às vezes você não valoriza as outras formas de cuidado que chegam na sua vida. Amém, irmãos? E precisa dar valor. Talvez são formas de cuidado que ainda não supre todo o nosso desejo de cuidado. Ok, mas ainda assim é uma forma de cuidado. É uma maneira de Deus dizer assim: olha, o coração do bom pastor está contigo, ele não esqueceu de você. Amém, irmãos? Evidente, nós jamais teríamos aqui a presunção de nos colocarmos como a figura desse Senhor é o pastor de Salmos 23. Eu não estou dizendo que ninguém aqui tem que ser esse pastor que é Senhor, amém? Mas de uma maneira bem linda. Eu acredito que muitas das vezes, passando pelo vale da sombra da morte, Deus vai te enviar um alguém, Deus vai te enviar um próximo para caminhar contigo nesse processo. Amém? Como diria Larry Crabb no livro O Lugar Mais Seguro da Terra, falando sobre igreja, ele falou assim: é hora das cadeiras se virarem. É hora das cadeiras se virarem. Porque a gente se acostumou com um modelo onde a gente só olha para uma pessoa e olha para a nuca de um do outro. Está na hora das cadeiras se virarem, para que a gente possa olhar no olho das pessoas e começar a cuidar umas das outras. Você está aqui, irmão? Amém. Encerro. Tem um autor de livros de aconselhamento maravilhoso, onde ele vai falar dos alvos do aconselhamento pastoral. O nome dele é Deepak Reju. Nome, creio eu, indiano. E ele vai falar tanto sobre o alvo do aconselhamento, de entender que o aconselhamento geralmente ele vai lidar com um problema, amém? Só que nós não podemos incorrer no erro de achar que nós somos o quê? Apenas resolutores, pessoas que resolvem o problema. Mas geralmente o aconselhamento ele é sugestionado quando há um problema. Ele vai dizer assim: diante dessa situação, demonstre a relevância do evangelho. Está diante de um problema? Perfeito. Antes de você trazer os seus insights, as suas boas ideias e fórmulas, traga a relevância do evangelho. Porque o alvo do bom conselho é levar as pessoas a crescerem e se parecerem mais com Cristo. Isso é uma métrica boa, talvez um tanto quanto subjetiva, mas as pessoas que se sentem e conversam contigo, quando elas saem dessa conversa, elas saem um pouco mais edificadas e um pouco mais parecidas com Cristo. Então você é uma pessoa que tem aconselhado bem. O Deepak Reju fala sobre isso, e ainda ele vai falar sobre como isso deve ser feito. Ouvir com ouvidos ativos, ou seja, discernindo, ouvir ativamente as pessoas, dar valor ao que elas falam. Segundo, considerar a resposta do coração para com Deus, para com o próximo, com as circunstâncias e consigo mesmo. O que o coração está respondendo diante de todo esse cenário? E por último, falar a verdade em amor. Amém? Fale sempre a verdade, mas lembre-se, fale a verdade em amor. Amém, irmãos? Tem gente que para falar a verdade destrói a pessoa no meio. A pessoa não consegue nem mais ter fôlego. Eu estou te amando, hein? Poxa, depois de me massacrar. Fale a verdade, se necessário seja duro, mas em amor. Se certifique de que há uma arena de amor que foi construída. Glória a Deus, irmãos. Amém.
Então, esse é o papel da comunidade pastoral. A gente parte do coração do bom pastor. A gente parte da suficiência do bom pastor. A gente parte da suficiência desse Senhor que governa todas as coisas e que decidiu ter uma relação pessoalizada conosco. Está claro isso aqui, irmãos? Aí a gente vai, então, caminhando para algo que é visível, para algo que dá materialidade a esse pastoreio. A gente olha para os vocacionados. Ninguém é dono do rebanho. Nós temos um compromisso de cuidar e ensinar o rebanho. No entanto, também não para nessas figuras pastorais vocacionadas, porque o alvo é que atinjamos uns aos outros. O alvo é ser uma comunidade pastoral. E quem recebe ensino também tem algo para ensinar. E quem recebe cuidado também tem alguém para cuidar. Quem entendeu, dá um amém bem forte, dá um glória a Deus aí, irmãos.